Saudai o Marítimo, o seu programa verde-rubro nas rádios Calheta e Santana FM, todas as quartas-feiras depois das 19 horas. O meu nome é Vítor Sousa. Ontem decorreu o sorteio da Liga Bwin. O Clube Sport Marítimo prepara-se para iniciar a sua 38ª época consecutiva na elite do futebol português. O primeiro jogo dos verde-rubros disputar-se-á no Estádio do Dragão. A equipa de Vasco Seabra desloca-se ao Porto para esse confronto frente ao campeão nacional em título. O primeiro jogo no nosso Caldeirão será frente ao Grupo Desportivo de Chaves, na segunda jornada da Liga Bwin. Porque o Marítimo é muito mais do que futebol. Ontem decorreu a apresentação da primeira rampa organizada pelo Marítimo, a rampa regional Porto da Cruz, Clube Sport Marítimo. A prova vai para a estrada no sábado, dia 9 de julho. Na sexta-feira, dia 8, decorrem as verificações técnicas e administrativas. Terão lugar no Centro Cívico do Porto da Cruz. Já a seguir, entrevista com o diretor de marketing do Marítimo, Tiago Vieira. Tiago, comecemos pelo processo de renumeração de sócios que decorreu ao longo do mês de junho. Sei que há boas novidades, muitos sócios regressaram a casa, correto? Sim, foi um mês muito produtivo para o Marítimo, um mês onde esperávamos conseguir trazer de volta sócios que já não regularizavam cotas há alguns anos e mais de 1000 sócios acabaram por o fazer, o que fez com que aqui a base de sócios para a renumeração de sócios ativos, não é, aumentasse ainda mais e de forma muito considerável. É bom ver que Ainda sobre o processo de renumeração, durante este mês de julho os sócios poderão esperar os novos cartões, mas sei que devido a alguns atrasos e algumas condicionantes logísticas, os cartões físicos poderão demorar um pouco mais a chegar às casas dos sócios, pelo que há uma alternativa já planeada, correto? Sim, portanto, há aqui algumas mudanças que vão acontecer depois da renumeração e que ao longo desta semana, portanto, a renumeração, o processo em si de renumeração está a terminar a partir de hoje, portanto, ou seja, a numeração dos novos sócios, a renumerar e atribuir um novo número a cada sócio. Isso é um processo depois que tem que haver aqui uma limpeza dos sócios que se tornam inativos perante os sócios que continuarão ativos e, portanto, o processo de renumeração terminado, iremos produzir os novos cartões de sócios. Pronto. Esses cartões, lanço também aqui esta novidade, que passarão a ser distinguidos por antiguidade, ou seja, os sócios com mais de 25 anos terão um cartão exclusivo, os sócios com mais de 50 anos terão um cartão exclusivo e depois haveremos de ter o cartão standard para os restantes sócios e, portanto, isto numa lógica também de aumentar o sentimento associado ao cartão, não é? As pessoas perceberem que a distinção também tem lugar aqui no clube e, portanto, os sócios mais antigos também vão ter cartões distintos por antiguidade. A antiguidade é um posto, a lealdade é um dos nossos lemas, portanto, este novo Marítimo, com o Tiago Vieira na direção do marketing, enaltece essa antiguidade e essa lealdade. Exatamente. Depois, portanto, os cartões serão produzidos, serão personalizados, não é? E temos, de facto, aqui, poderá haver aqui um período em que os cartões não estão connosco e, portanto, os sócios poderão adquirir, os sócios atuais que já tinham lugares no Estado, poderão adquirir os seus lugares. Estes cartões, os cartões têm, antes dos cartões cá estarem, porquê? Porque a impressão dos cartões, há aqui uma questão relacionada com as matérias-primas, os chips associados aos cartões que fazem, derivado ao estado atual do mundo, não é? Às dificuldades de aceder a alguns tipos de matérias que fazem com que os cartões possam ter um atraso. O
que é que nós queremos fazer também com isto? Queremos aproveitar, pronto, este ponto não é tão positivo, para também lançar a possibilidade de haver o cartão digital. Portanto, o cartão de sócio poderá também estar no telemóvel, ou poderá depois ser impresso para quem não quiser utilizar em telemóvel, e aí dar entrada com esse mesmo cartão digital no próprio estádio. Pronto. Associado a isto, há aqui um ponto importante, que é o novo modelo de cotização que queremos implementar, e portanto queremos atualizar-nos um bocadinho com o que vem sendo o panorama dos clubes acima de tudo com sócios, não é? E portanto o modelo de cotas passará a ter ser sócio do clube é muito mais do que ir ao estádio. Queremos que isto esteja claramente representado e portanto ser sócio do Marítimo não tem necessariamente de dar acesso ao lugar no estádio. Obrigatoriamente pode dar acesso à compra de um lugar no estádio. E, portanto, desta forma, haverá um modelo de cotização assente numa categoria infantil, para crianças até aos 12 anos, uma categoria juvenil de crianças entre os 12 e os 18 anos e uma categoria para sócios adultos ou efetivos maiores de 18 anos. Pronto, e que as respectivas regalias associadas a ser sócio do clube, que também serão anunciadas no decorrer desta semana. Pronto. E, portanto, isto é ser sócio do Marítimo, o que permitirá, pensamos nós, também crescer acima de tudo em nível de sócios pelo mundo inteiro. Também queremos tocar um bocadinho nas pessoas que estão fora da Madeira, nos imigrantes, nas pessoas que estão no continente, nas pessoas que estão nos países associados às comunidades madeirenses e, portanto, queremos que o Marítimo cresça também com este novo modelo. E isto é ser sócio do Marítimo. Depois, haverá um novo produto, que lá está, acompanha também a realidade dos outros clubes, em que é o produto do lugar anual e, portanto, é um produto exclusivo dos sócios, portanto, é preciso ser sócio para adquirir o lugar anual e os sócios poderão adquirir esse lugar como já o faziam no passado os sócios cativos, não é? Na compra da sua cadeira. Pronto. Já estamos a olhar para o futuro e para a nova época que se avizinha. Recorde-se que o Marítimo enfrenta o Futebol Clube do Porto na primeira jornada, no Estádio do Dragão. O primeiro jogo em casa será frente ao Grupo Desportivo de Chaves e estas inovações já estarão a vigorar. Uma das grandes novidades, como dizias, Tiago, é o lugar marcado. Na gíria do futebol, falamos do 12º jogador, todos têm um lugar no 12 inicial do Marítimo. Exatamente, portanto, o que nós esperamos com isto é garantir o produto do lugar anual, acima de tudo, quer vir dar mais privilégios aos sócios. Isto não significa nada, e já vejo expectativas que o lugar fique mais caro, não há nada disso, portanto, a tal cota que as pessoas pagavam anteriormente não ficará mais caro, será dividido em dois produtos, portanto, um produto, digamos assim, que é o ser sócio, que é a cota do sócio, que é o representar o clube, o fazer parte, o sentimento de pertença, de estar nas Assembleias Gerais, de poder votar no clube, de ter acesso a vantagens e descontos em parceiros, de ter acesso a experiências exclusivas do Marítimo, que vamos tentar promover ao longo da época apenas para quem é sócio, como viagens, por exemplo, a acompanhar a equipa aos jogos no continente, por exemplo. Portanto, isso é ser sócio do clube. Depois, há outro produto que é exclusivo para quem é sócio do clube, que é o lugar anual. E esse lugar anual permitirá que os sócios que adquiram esse produto consigam escolher os melhores lugares do estádio, portanto, que é algo que, por exemplo, hoje em dia o Marítimo ainda tem um modelo em algumas bancadas, não é? Onde o sócio que chega primeiro é que consegue o melhor lugar. Não, aqui o sócio que adquire o lugar, aquela cadeira é sua durante o ano todo, portanto, consegue garantir não só o melhor lugar, como consegue garantir que aquele lugar é seu sempre durante o ano todo, consegue garantir que o seu nome está na cadeira, portanto isto também é uma das novidades que iremos trazer, colocar o nome na cadeira do sócio, lá está onde queremos ir focar novamente o tal sentimento de pertença, as pessoas quando vêm ao estádio sentirem que fazem parte do clube e que estão presentes na vida e no dia-a-dia do clube. Portanto, o lugar anual, além disto, depois também terá um maior benefício, como também já acontecia na compra de jogo a jogo, não é? Por exemplo,
permitirá a transmissibilidade do cartão para o caso de eu quiser passar para outra pessoa e que queira vir essa outra pessoa ao estádio no jogo ou num jogo que eu não possa vir. Isto fará também com que as pessoas que não têm lugar ou que não compram lugar anual em bilheteira, no jogo a jogo, na venda jogo a jogo de bilhetes, haverá um bilhete de público e um bilhete de sócio. Okay? Portanto, os sócios que não tenham lugares anuais no estádio terão, como é óbvio, depois um bilhete mais barato para poderem comprar em relação ao adepto normal. E portanto, acima de tudo, o que nós queremos com isto é que as pessoas sintam que uma coisa é ser sócio do clube e outra coisa é eu ter a minha cadeira no estádio, que é um ritual apenas para alguns. Infelizmente nem todos aqueles que nós queremos que sejam sócios do clube poderão vir a ter lugar no estádio, mas queremos que haja muito mais pessoas a querer ser sócios do clube e que o clube consiga crescer com isso. É um novo modelo em consonância até com uma promessa do presidente Rui Fontes, na altura da campanha eleitoral. Um dos lemas dessa campanha radicava na humanização do Marítimo e agora teremos um caldeirão personalizado. A possibilidade de adquirir um lugar anual, um assento fixo com o nome do sócio. Isso certamente que há de motivar a presença de cada vez mais sócios no nosso estádio. Sim, uma das coisas que também, e não referiste há pouco, uma das coisas que também vai trazer este novo modelo é que vamos passar a criar, portanto, o atual modelo de distribuição de preço do estádio ainda estava muito assente no antigo estádio do Marítimo. Portanto, o Marítimo tem um estádio recente, inovador, sem dúvida nenhuma, e portanto temos que adaptar também esse modelo. Portanto, não há diferenciação entre quem vê o jogo numa central da bancada nascente e numa central da bancada poente. Nós estamos a falar da antiga central e do antigo peão. Portanto, a nascente equivale ao antigo peão, poente equivale à antiga central. Havia, devido também às condições logísticas de então, havia uma diferença no preço, no custo, e essa diferença deixa de existir, correto? Sim, ou seja, o que nós queremos é acima de tudo aproximar mais as realidades em todo o estádio e que sejam um preço mais justo, ok? Portanto, provavelmente as pessoas que estão hoje em dia na bancada na poente, portanto, nos lugares cativos, não é? Têm um preço muito superior em relação à nascente, o que é injusto e não faz muito sentido. Portanto, vamos ter que aproximar os dois preços de forma a ser mais justa e, portanto, vamos dividir o estádio em 3 tipologias diferentes, o que também não é nada de super inovador, mas é apenas para atualizar a realidade do nosso estádio, que é atual aos outros. Ou seja, teremos 3 setores centrais e, portanto, nos melhores lugares do estádio, digamos assim. Depois temos 4 setores laterais, que é uma segunda categoria de preço, e depois teremos uma terceira categoria de preço, que é os tubos atrás das balizas, não é? Vamos a exemplos práticos, porque os sócios naturalmente terão sempre algumas dúvidas, embora ao longo dos próximos dias os canais de comunicação do Marítimo vão pormenorizar todas estas nuances, mas um exemplo concreto. Até à época anterior, pelo menos era o preço em vigor na época anterior, no topo sul ou no topo norte, um sócio homem adulto pagava 70 euros. Nesta época também pagará 70 euros, mas terá o seu lugar marcado. Exatamente. Terá a sua cadeira personalizada. 70 euros, não diria 70 euros, portanto, ele pagará 70 euros se estivermos a falar da junção dos dois produtos, mas ele pagará 40 euros pelo lugar anual, não é? Portanto, para assistir aos jogos todos, e depois pagará 30 euros, neste caso um sócio adulto, para ter a sua cota em dia. Portanto, a cota pode ser paga anualmente ou semestralmente, portanto, mas uma coisa é completamente distinta da outra. A cota deixará de ser uma realidade à época, portanto, as pessoas podem regularizar mais do que um ano de cotas, por exemplo, porque se eu sou sócio, quer ser sócio do clube, posso já regularizar 2 anos de cotas. Portanto, e isto está completamente desassociado do lugar anual. Portanto, e é importante isto ficar claro. Cada vez mais nós vamos comunicar quando falamos de ir ao estádio ou de assistir aos jogos, os lugares anuais, e quando falamos de ser sócio do clube, os valores das cotas. Portanto, são 2 coisas distintas. Uma das coisas que trazemos também aqui, além desta diferenciação de preços,
Trazemos também uma coisa diferente e que eu acho que é extrema relevância para continuar a aproximar os jovens do clube, que é também uma das ações que esta direção quer, não é? Trazer os jovens para mais próximos do clube. Portanto, vamos ter nos lugares anuais, digamos assim, vamos ter, além da diferenciação de preço por bancada, portanto a central, uma lateral ou um topo atrás da baliza, vamos ter a diferenciação de preço por, que é um bocadinho ao encontro do que já acontecia, o adulto, a mulher, o sénior, mais de 65 anos, a criança e também uma novidade que é o jovem, que é até aos 23 anos. Portanto, um dos preços de desconto que antigamente terminava nos 18 anos, vamos alargar até aos 23, para que também os jovens, ainda sem autonomia financeira, consigam ter privilégios e vantagens na forma de acesso ao estádio. São novas categorias criadas já para esta temporada. Sénior, senhoras e sub-23, é um Marítimo sensível aos tempos e neste caso, principalmente no que respeita aos jovens adultos entre os 18 e os 23 anos, a possibilidade de desfrutarem de um desconto bastante significativo. Há pouco, Tiago, de facto, enfatizava-se a necessidade de haver uma distinção entre a quota anual e a possibilidade de compra do lugar. Um sócio poderá pagar a sua quota, até pode, como dizias, pagar 2 anos de quotas e tem a prerrogativa, tem essa hipótese de comprar o seu lugar anual, mas também pode deixar de fazê-lo, pode somente renovar a sua quota e não comprar o lugar. Sim, exatamente. Portanto, isso é uma boa explicação e é importante reforçar exatamente isso, que é, ser sócio do clube dá-me acesso a certos privilégios, portanto, como votar nas Assembleias Gerais, votar numa Assembleia Eleitoral, ter acesso a descontos, como por exemplo a Repsol, que estamos a reforçar, e lanço também essa novidade, todos os sócios passarão a ter 6 cêntimos de desconto, vamos aumentar ainda mais os descontos que tinham até agora, 6 cêntimos regulares, sendo que existem campanhas de 9 cêntimos, portanto, ou seja, vamos tentar reforçar aqui os parceiros, muito em cima daquilo que são as principais despesas das famílias madeirenses, para também terem vantagens nos nossos parceiros, e acesso às experiências, por exemplo, às experiências marítimas que queremos reforçar, sei lá, a entrada como uma entrada das crianças com a equipa, convidar sócios para entrar, viagens ao estrangeiro com a equipa, viagens ao continente com a equipa, acesso a poder ver um jogo num lugar privilegiado, acesso a poder receber a equipa junto à porta da garagem, por exemplo, num lugar privilegiado também, etc. Portanto, são experiências que nós queremos começar a montar e a dar privilégio a quem é sócio do clube. E isto, existem, reforço outra vez o que disse há bocado, estas 3 categorias, portanto, infantil, juvenil e adulto, sócio efetivo, portanto, que são categorias para ser sócio do clube. Depois, das vantagens que alguém tem em ser sócio é poder adquirir um bilhete em bilheteira a preço de sócio, para um jogo só, que será diferenciado do preço de adepto, ou então comprar um lugar anual, não é? Que também traz muitas vantagens em relação à compra em bilheteira, portanto é muito mais barato. E portanto, ou seja, isto são produtos exclusivos para quem é sócio do clube. A aquisição do lugar anual só poderá ser feita através das lojas do Marítimo, a loja do Almirante Reis e a loja do estádio. Também é uma novidade muito recente para os sócios que ainda desconheciam e que nos ouvem. A loja do nosso estádio passou a estar aberta em permanência de segunda a sábado e também em dias de jogo. Portanto, quando o Marítimo jogar no Caldeirão ao domingo, a loja também estará aberta até o início da segunda parte. Pronto, ou seja, exatamente, neste momento a possibilidade de compras de lugar anual, como é óbvio, estamos a falar que é necessário alguém escolher um lugar, não é? E portanto tem que ser feito em loja. Nós, Marítimo, também estamos a dar alguns passos largos em termos tecnológicos e internamente vamos tentar ser ágeis nisso, quer dizer, tudo o que falamos de desenvolvimento de software, desenvolvimento de novos sites e novas experiências no digital demora sempre algum tempo, nós já sabemos que tem os seus timings, mas queremos também disponibilizar, seja a compra de bilhetes, seja a compra destes lugares anuais,
que envolve uma experiência em termos digitais no site um bocadinho diferente e mais complexa, porque as pessoas têm que conseguir chegar ao nível da escolha do lugar. Queremos também disponibilizar isto para os sócios e adeptos, mas ainda não vamos ter disponível nesta fase. Penso que muito em breve será algo que os maritimistas possam orgulhar-se de acontecer. Para já ainda não, é adquirido nas lojas, reforçando exatamente isso, que a loja dos Barreiros passará a estar aberta de segunda a sábado, não é? E esperamos que seja uma loja também muito utilizada pelos maritimistas, dado que um dos pontos também de interesse da direção atual é reforçar que o estádio não é algo que está parado e só funciona de 15 em 15 dias, não é um estádio, algo que vai ter cada vez mais comércio, que vai ter que seja cada vez mais uma centralidade, um ponto de cultura maritimista e de quem quiser estar mais próximo do clube possa ter um local onde se reunir, onde sentir marítimo, digamos assim. Essa cultura maritimista e esse sentimento de pertença, sei porque estou numa boa posição para anunciá-lo. Nós teremos novidades em breve. Desde que tu assumiste funções, o Marítimo aproximou-se mais dos sócios, creio que tens essa noção. Os maritimistas também têm essa consciência e o agrado é visível, mas, por exemplo, em relação às horas que antecedem as partidas, os jogos no nosso estádio, teremos também novidades este ano. Sim, quer dizer, um dos objetivos claramente do marketing emocional ou do marketing dos clubes, digamos assim, no fim do dia estamos a falar de contextos altamente emocionais, não é? No âmbito das emoções sempre, e o que acima de tudo o marketing tem que fazer é potenciar esses sentimentos, essas emoções, o sentimento de pertença, as pessoas sentirem que estão cada vez mais próximas do clube, haver envolvimento das pessoas com o clube, as pessoas ficarem, obviamente. Estamos a falar de amor, e o amor e o ódio muitas vezes são sentimentos muito próximos. As pessoas têm a liberdade de ficar chateadas quando as coisas correm mal, como têm a liberdade de ficar muito orgulhosas quando as coisas correm muito bem, e o amor é exatamente isso. E portanto, aqui nós queremos é tentar puxar para cima esses sentimentos de paixão e de amor pelo clube, provocando cada vez mais pontos de contacto que façam com que as pessoas consigam potenciar exatamente esses sentimentos. Portanto, nos momentos que antecedem os jogos, queremos também que as pessoas passem a marcá-los nas suas agendas, e portanto, 15 em 15 dias haverá jogo do Marítimo, haverá um arraial do Marítimo, onde as pessoas se vão reunir, se vão divertir antes do jogo, e depois vamos todos para o Caldeirão viver a festa do futebol e a festa do maritimismo, neste caso, que espero que cada vez mais orgulhe toda a Madeira e toda a região. Mais convívio, mais harmonia, mais comunhão, tudo isto contribui para que a família verde-rubra cresça, e quando falamos em crescimento da família verde-rubra não podemos ignorar a nossa diáspora. O Marítimo tem a dimensão da diáspora madeirense, a diáspora madeirense tem as medidas do globo, portanto o Marítimo é global, e estas iniciativas e ações do marketing vão contribuir para que os madeirenses, maritimistas dispersos pelo globo se sintam cada vez mais próximos do Marítimo, não obstante esta distância física. Sim, exatamente. Nós ainda, o processo atual, isso é um ponto interessante, porque nós próprios ainda temos de trabalhar aqui algumas formas como comunicamos mesmo para fora, para cada vez mais explorarmos esse sentimento de quem está mais longe, não é? Que obviamente por estar mais longe é mais difícil de ter o tal sentimento de quem está aqui próximo, mas temos que arranjar pontos de contacto para tocar também nessas pessoas que estão longe de nós. E seja por email marketing, seja por conteúdos de vídeo exclusivos para quem está mais longe, seja, por exemplo, termos o nosso site, que ainda hoje não trabalho muito essa parte, mas ter um site muito mais fácil em termos de experiência para quem está longe conseguir ser sócio do clube, de forma muito mais ágil, muito mais rápida, num minuto. Portanto, eu entro no site, sinto essa emoção de querer ser sócio do clube, sinto esse impulso e consigo, naquele momento instante, ser sócio, recebo no meu e-mail o meu novo número de sócio e, portanto, todos estes momentos, todo este ciclo faz com que consigamos potenciar os sentimentos
em quem está mais afastado, e é um caminho também que o Marítimo tem que fazer, porque temos que contar com todos, e aqueles que estão mais distantes também contam para nós, sem dúvida nenhuma. Pergunta fundamental, e que todos os sócios que nos ouvem aguardam a resposta. Esta possibilidade de renovação de quotas e de compra do lugar anual passará a ser possível a partir da próxima semana? Sim, ou seja, nós informaremos ao longo desta semana, mais no final da semana, as datas em concreto. Queremos, acima de tudo, que a compra dos lugares anuais seja feita de forma ordenada, portanto, obviamente dá privilégios a quem já tinha, não é? E os sócios que já tinham lugares anuais serão os primeiros a poder comprar. Nós haveremos de também comunicar com um cronograma exato de quem é que poderá ser os primeiros sócios a deslocarem-se às lojas para fazer essa renovação, mas, ou seja, os lugares cativos, os sócios que já tinham lugares serão os primeiros a conseguir comprar. Depois haveremos de passar outros sócios mais antigos ou outras bancadas, mas haveremos de comunicar o cronograma de forma correta, mas claramente partiremos de um cenário de quem já tinha o lugar na época passada, para depois libertarmos e abrirmos a novos sócios, a sócios que não tinham lugar, e assim sucessivamente. Muito bem, ao longo então dos próximos dias, os sócios verde-rubros poderão aguardar novidades através dos meios de comunicação do Marítimo. Todas estas inovações, porque de inovações falamos, serão pormenorizadas. Tiago, obrigado pela tua presença aqui no Saudai o Marítimo. É sempre importante transmitir aos sócios o que se passa no clube e o que poderão esperar nos tempos que se aproximam. Tiago, uma mensagem final para os verde-rubros? Sim, é importante que as pessoas percebam, os sócios, os adeptos, que o Marítimo está a mudar, e acima de tudo quer cada vez mais passar a importância do que é ser sócio do clube. Isto é uma missão clara que eu tenho, que o clube tem, que é cada vez dar mais privilégios a quem é sócio do clube. Quem é sócio do clube sentir que é de extrema importância para o clube. Portanto, o clube quase não vive sem as pessoas. Portanto, o tal sentimento de pertença, saberem que estão cá dentro, e isso é uma missão clara que nós temos, de valorizar o sócio, mas que obviamente nesta primeira fase não estará tudo a 100%, são fases de mudanças, fases de habituação, e em que nós vamos fazer sempre pelo melhor, e para melhorar cada vez mais a experiência de vir ao estádio, a experiência de assistir ao jogo dentro do estádio, a experiência de pagar uma cota, a experiência de comprar uma cadeira, a experiência de vir à loja comprar a camisola. Portanto, é um caminho que nós estamos a fazer e que vamos querer evoluí-lo ao longo dos meses, e sem dúvida que os sócios tenho a certeza absoluta que vão sentir essa diferença. É um Marítimo contemporâneo, um Marítimo que acompanha o pulsar dos tempos, mas também é um Marítimo que não esquece as origens. Regressamos ao símbolo de 1916, o Leão do Almirante Reis está de regresso ao peito da nossa legião, dos jogadores que vão defender o maior das ilhas. Isso também é uma alteração que contribui para acicatar a paixão pelo Marítimo. Sim, acima de tudo é uma questão identitária, não é? Portanto, o Marítimo tinha algum ruído na forma de usar dois logos, não é? E, portanto, há um logo que é estatutário e que deve ser utilizado para comunicar o clube de forma geral, e, portanto, aceitamos isso de forma correta, não é? E sem dúvida alguma que isso vai trazer mais identidade ao clube, vai melhorar a forma como lá fora reconhecem o clube, vai deixar de haver tanta dificuldade na hora de um adversário, quando quer colocar o nosso logo nas comunicações deles, vai ser mais fácil de escolherem, e, portanto, acima de tudo, vai ser um clube mais simples e mais eficaz, focado naquilo que são os seus símbolos, as suas origens, os seus valores, e, portanto, o logo, que é o logo que sempre pertence ao clube, será utilizado a partir da próxima época e já está em uso. Não? Muito bem.
Foi a entrevista com Tiago Vieira, diretor de marketing do Marítimo. Durante os próximos dias, já sabem, surgirão novidades e todas estas inovações serão explicadas aos nossos adeptos e sócios. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos e vamos Marítimo. Vamos a eles. Está feita a saudação ao Marítimo desta semana. Na próxima quarta-feira voltamos a encontrar-nos nas ondas da rádio. Saudai o Marítimo. Cantai com ritmo, cantai com alma, saudai o Marítimo. Vamos rapazes, cantai com ritmo, cantai com